Você provavelmente passou os últimos 20 ou 30 anos da sua vida ouvindo a mesma história repetida à exaustão. Para proteger o seu coração, você precisa fechar a boca, cortar a gordura, cortar o jantar, cortar o sal, cortar o prazer. Criou-se uma cultura de que saúde cardiovascular é sinônimo de privação, de pratos brancos e sem graça. Mas e se eu dissesse a você, olhando nos seus olhos agora, que depois dos 50 anos o jogo muda? E se eu dissesse que o segredo para não ter um infarto, para não ter uma artéria entupida, não é apenas o que você tira do prato, mas principalmente o que você coloca nele? Muitos pacientes chegam ao meu consultório com o que eu chamo de fome oculta. Eles acham que estão saudáveis porque comem pouco, mas o corpo está desesperado. As artérias estão pedindo nutrientes específicos para se repararem, para manterem a elasticidade, para combaterem a inflamação silenciosa, mas recebem apenas bolacha de água e sal e café preto, achando que isso é dieta leve. Isso é um erro perigoso. Isso não é cuidar do coração, é deixar o coração desarmado na guerra contra o envelhecimento. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Dr. Marcelo Cardoso. Hoje eu não vou te dar uma lista de proibições. Pelo contrário, hoje eu vou revelar os 5 alimentos obrigatórios que toda pessoa acima de 50 anos deveria consumir diariamente. Não é dia sim, dia não. É todo dia. Eles funcionam como uma verdadeira equipe de limpeza e manutenção para as suas artérias. E atenção especial ao alimento número 5 da minha lista. Ele é uma delícia. A maioria das pessoas acha que é proibido, acha que engorda, mas a ciência séria já provou que ele pode ser o melhor amigo da sua pressão arterial se consumido do jeito certo. Vamos descobrir quais são esses guardiões da sua saúde? Antes de eu te entregar a lista de compras, eu preciso que você entenda o porquê. Porque eu especifiquei acima de 50 anos no título deste vídeo. O que acontece de mágico ou de trágico quando sopramos as 50 velhinhas? Segundo dados alarmantes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, o risco de eventos cardiovasculares, como infarto e AVC, praticamente dobra a cada década após os 50 anos. Mas por que o corpo muda tanto? Nessa fase, as nossas artérias sofrem um processo natural e biológico chamado enrijecimento vascular. Pense numa mangueira de jardim nova. Ela é flexível, elástica, aguenta a pressão da água. Agora, pense naquela mangueira que ficou 10 anos esquecida no sol e na chuva. Ela fica ressecada, dura. Se você abrir a torneira com muita força, ela não expande, ela pode rachar. É isso que acontece com nossos vasos sanguíneos. Com a queda dos hormônios, tanto em homens quanto em mulheres, e o desgaste natural, perdemos a elasticidade. Qualquer pico de pressão causado por estresse ou esforço pode causar uma microlesão na parede do vaso, e é nessa lesão que o colesterol e o cálcio se depositam, formando a placa que entope tudo. Além disso, após os 50 anos, a nossa produção interna de uma molécula chamada óxido nítrico cai drasticamente. O óxido nítrico é o gás que ordena que suas artérias relaxem. Sem ele, a pressão sobe. Os 5 alimentos que selecionei hoje não foram escolhidos por acaso ou por gosto pessoal. Eles foram escolhidos a dedo, baseados na bioquímica, porque agem exatamente nesses 2 pontos críticos. Eles devolvem a flexibilidade que a idade tentou tirar e limpam a inflamação que a vida moderna causou. Entendido isso, vamos ao mercado. O primeiro alimento da nossa lista é barato, fácil de achar, mas eu aposto que você está comprando o tipo errado e jogando dinheiro fora. Vamos corrigir isso agora. O primeiro guardião do seu coração é um clássico que muitos subestimam, a aveia. Mas, por favor, pare de comprar qualquer coisa que tenha aveia escrito na caixa. Não estamos falando daquela aveia instantânea cheia de açúcar, nem da farinha de aveia superprocessada que vira pó. Estamos falando da aveia que contém uma fibra mágica chamada beta-glucana. A beta-glucana é uma fibra solúvel. Imagine que ela age como uma esponja gelatinosa dentro do seu intestino. Você comeu gordura? Você tem colesterol sendo secretado pela bile? A beta-glucana se liga a esse colesterol ruim, o LDL, e aos sais biliares dentro do intestino e impede que eles sejam reabsorvidos para o sangue.
Ela agarra a gordura e a leva embora através das fezes. É uma faxina diária, física e química. Estudos mostram que o consumo consistente de beta-glucana pode reduzir o colesterol LDL em até 10% a 15% sem nenhum medicamento, apenas pela dieta. Mas aqui está o erro que vejo todos os dias no consultório. O paciente compra farinha de aveia para fazer bolo ou mingau. A farinha é tão moída que o índice glicêmico sobe e a fibra perde parte da sua estrutura funcional. O segredo medicinal é usar Ishom aveia em flocos grossos, ou melhor ainda, o farelo de aveia, conhecido como Oat Bran. O farelo é a parte externa do grão, onde está concentrada a maior parte da beta-glucana e quase nada de carboidrato. Qual é a dose medicinal? Não adianta polvilhar uma colherzinha de chá. Para ter efeito clínico de proteção cardíaca, você precisa de cerca de 30 gramas por dia. Isso dá 3 colheres de sopa cheias. Como usar? Esqueça um mingau cheio de açúcar. Faça um mingau com água ou leite desnatado, vegetal, e adoce com frutas picadas ou um pouco de canela. Coloque sobre o mamão, bata com iogurte natural. O importante é que essas 3 colheres entrem no seu sistema todo santo dia. É o café da manhã que blinda o coração. Você costuma comer aveia de manhã ou acha que tem gosto de papelão? Se você acha ruim, é porque está preparando errado. Experimente tostar levemente os flocos na frigideira seca com canela antes de comer. Fica crocante e delicioso. O segundo alimento é IA, prova de que gordura não é vilã. A gordura certa limpa a gordura errada. Estou falando do azeite de oliva extra virgem. Se você pudesse ver suas artérias por dentro com um microscópio, veria que elas têm um revestimento delicado chamado endotélio. Esse revestimento precisa ser protegido contra a sua oxidação, que é basicamente a ferrugem biológica. O azeite de oliva é rico em polifenóis, substâncias antioxidantes poderosíssimas que impedem que o colesterol LDL oxide. O LDL só entope a artéria quando ele oxida. Se ele não oxidar, ele flui. O azeite impede essa oxidação. Além disso, ele é rico em ácido oleico, que ajuda a reduzir a pressão arterial. Mas existe um mito que preciso quebrar agora e que gera muita confusão. Doutor, pode aquecer o azeite? A resposta técnica é: o azeite aguenta calor até certo ponto, sim. Ele não vira veneno se aquecido. Isso é mito. Porém, e esse é um grande porém, quando você aquece o azeite extra virgem, você evapora os polifenóis. Você perde a parte medicinal dele. Ele vira apenas uma gordura boa, mas sem os antioxidantes. Para o coração, o azeite deve ser consumido cru. Ele deve ser usado para finalizar o prato. Você serve a comida e derrama o azeite por cima já no prato. O checklist da compra segura. Não adianta comprar azeite adulterado. Vidro escuro. A luz destrói o azeite em minutos. Nunca compre azeite em garrafa transparente. Se a garrafa é transparente, o produtor não entende de azeite ou não se importa com a qualidade. Acidez. Olhe o rótulo. Procure uma acidez máxima de 0,5%. Se encontrar 0,2% ou 0,3%, melhor ainda. Quanto menor a acidez, mais anti-inflamatório ele é. Data de fabricação. Azeite não é vinho. Azeite velho é azeite ruim. Compre o mais jovem possível, idealmente com menos de 6 meses de envase. A dose: 2 colheres de sopa por dia. Almoço e jantar. É o remédio mais gostoso que existe. Agora, saímos da terra e vamos para o mar. O próximo alimento substitui, em muitos casos, remédios que as pessoas tomam para baixar triglicerídeos. Deixe-me contar rapidamente sobre a Dona Maria, uma paciente de 62 anos. A Dona Maria tinha os triglicerídeos em 350. O sangue dela estava viscoso, grosso, parecia leite condensado. Ela tinha medo de tomar estatinas e fibratos por causa das dores musculares. Nós fizemos um acordo. Ela tentaria a dieta rigorosa por 3 meses. Nós introduzimos o alimento Nêmbora 3, peixes gordos, ricos em ômega 3. Mas aqui vem a surpresa. Eu não mandei ela comprar salmão. O salmão que chega na maioria dos mercados no Brasil é de cativeiro, colorido artificialmente e muitas vezes pobre em ômega 3 real. Eu mandei ela comer a nossa humilde, barata e poderosa sardinha. A sardinha é uma das maiores fontes de ômega 3 do mundo animal. Por ser um peixe pequeno e de vida curta, ela quase não acumula metais pesados, como o mercúrio, que é um problema nos peixes grandes. O ômega 3 age de
diminuindo a produção de gordura no fígado e afinando o sangue de forma natural, prevenindo a formação de coágulos, trombos. Em 3 meses, comendo sardinha e seguindo o protocolo, os exames da Dona Maria caíram para 180, apenas ajustando a nutrição. Como consumir? O ideal é a sardinha fresca, feita na panela de pressão com tomate e cebola. Fica da espinha mole e você come o cálcio junto. Mas eu sei que dá trabalho. A sardinha em lata funciona? Funciona, mas com uma ressalva. Compre a sardinha em óleo comestível ou azeite, mas jogue o óleo fora. O óleo puxa as toxinas da lata e do peixe. Drene bem e coma o peixe. Ou prefira em molho de tomate. Frequência: 2 a 3 latas ou porções por semana. É barato e salva vidas. Eu sei que nem todo mundo gosta de peixe. Tem gente que não suporta o cheiro ou o sabor. Se esse é o seu caso, você precisa do alimento no ômega 4. Estamos falando das nozes e da linhaça. As nozes, e aqui incluo castanhas, amêndoas, avelãs, são ricas em um aminoácido chamado L-arginina. A L-arginina é a matéria-prima que seu corpo usa para fabricar aquele óxido nítrico que relaxa as artérias. É como dar tijolos para o pedreiro construir o muro. Sem arginina, sem relaxamento vascular. Já a linhaça é a fonte vegetal de ômega 3. Mas a linhaça tem um segredo que, se você não souber, você está jogando dinheiro no lixo. O segredo da linhaça. A semente de linhaça tem uma casca de celulose extremamente dura. O nosso estômago não consegue digerir essa casca. Se você come a semente inteira, jogada no iogurte ou na salada, ela entra inteira e sai inteira nas fezes. Você não absorve absolutamente nada do óleo precioso que está dentro dela. Para funcionar como protetor cardíaco, você precisa romper essa casca. Você precisa triturar a linhaça. Mas não compre a farinha de linhaça pronta no mercado. A farinha pronta já oxidou, já ficou rançosa. O ômega 3 oxidado faz mal. Você deve comprar a semente, colocar no liquidificador, bater, pulsando até virar um pó grosso e guardar num pote de vidro escuro, bem fechado na geladeira. Use essa farinha caseira em no máximo 5 dias. Aí você tem um remédio poderoso. Coma 1 colher de sopa dessa farinha fresca por dia, ou um punhado pequeno de nozes, 3 ou 4 unidades. Um estudo grande mostrou que o consumo regular de nozes reduz o risco de morte súbita cardíaca em quase 20%. Conhece alguém que tem colesterol alto e só come pão com manteiga de manhã e de noite? Compartilhe esse vídeo com essa pessoa agora. Pode ser o empurrãozinho de conhecimento que ela precisa para mudar o destino dela. Chegamos ao alimento que todos esperavam, aquele que parece mentira, que parece bom demais para ser verdade. O chocolate. Mas calma, muita calma nessa hora. Não estou falando daquele chocolate ao leite da caixa azul ou vermelha que você compra na boca do caixa do supermercado. Aquilo não é chocolate. Aquilo é uma barra de açúcar e gordura hidrogenada com sabor de cacau. Aquilo é veneno para suas artérias. Estou falando do chocolate amargo, acima de 70% cacau. O cacau é uma fruta, e a semente do cacau é uma das maiores fontes de flavonoides da natureza. Os flavonoides são compostos bioativos que melhoram a elasticidade dos vasos sanguíneos e reduzem a resistência à insulina. Existem estudos que mostram que populações indígenas que consumiam muito cacau natural quase não tinham hipertensão, mesmo na velhice. Um quadradinho, cerca de 10 Rish a 20 grill. Após o almoço, funciona como um calmante para suas artérias, além de reduzir a vontade de comer doces piores. Ele ajuda a liberar óxido nítrico. Ah, doutor, mas é muito amargo. O seu paladar é treinável. Se você está acostumado com muito açúcar, vai achar ruim no começo. Comece com 60%, depois suba para 70% e quem sabe chegue aos 85%. Com o tempo, você vai sentir o verdadeiro sabor do cacau e achar o chocolate ao leite enjoativo. É o único doce que eu prescrevo no consultório. É o gosto da saúde. Agora você tem os 5 guardiões: aveia, azeite, sardinha, nozes, linhaça e chocolate amargo. Mas como juntar tudo isso num dia só sem ficar maluco na cozinha ou gastar uma fortuna? Eu preparei um cardápio mental rápido,
Um exemplo de dia perfeito para suas artérias, para provar que é fácil. Café da manhã. Comece o dia com um mingau de aveia. Alimento 1. Use leite vegetal ou desnatado ou água. Por cima do mingau pronto, polvilhe a sua colher de linhaça triturada na hora. Alimento 4. E coloque uma banana picada. Pronto, você já consumiu 2 protetores antes das 9 da manhã. Almoço. Coma sua comida normal, arroz, feijão, carne magra ou frango. Mas capriche na salada de folhas verdes. E aqui entra o rei. Regue essa salada generosamente com 1 colher de sopa de azeite extra virgem. Alimento 2. Não use azeite para refogar o arroz. Use para finalizar o prato. Sobremesa, lanche. Deu aquela vontade de um docinho depois do almoço? Coma seu quadradinho de chocolate. 70%. Alimento 5. Deixe derreter na boca devagar. À tarde, se tiver fome, coma 3 nozes ou castanhas. Jantar. 2 ou 3 vezes na semana, substitua a carne vermelha ou o frango pela sardinha. Alimento 3. Pode ser um macarrão integral com molho de sardinha, ou uma torta de sardinha com massa de aveia. Olha a combinação aí. Nos dias que não tiver peixe, use o azeite novamente na salada ou nos legumes cozidos. Viu como é simples? Não é uma dieta restritiva e sofrida. É um estilo de vida de adição. Você está adicionando saúde em cada refeição. Porém, eu preciso ser o chato da história por 1 minuto. De nada adianta, absolutamente de nada adianta, você comer aveia, azeite e sardinha. Se você mantiver na sua casa o inimigo número 1 das artérias, é como tentar secar o chão com a torneira aberta. O esforço de comer bem vai por água abaixo se você consumir gorduras trans e óleos vegetais refinados em excesso. Se você tem mais de 50 anos, a primeira coisa a fazer hoje, assim que acabar esse vídeo, é ir à sua cozinha. Abra o armário e a geladeira. Se tiver margarina, jogue fora. Se tiver biscoito recheado, jogue fora. Se tiver sorvete de massa industrializado barato, jogue fora. Esses produtos são feitos com gordura vegetal hidrogenada ou interesterificada. Essa gordura é como uma lixa para suas artérias. Ela inflama o endotélio instantaneamente. Ela endurece a membrana das suas células. Troque a margarina pela manteiga, com moderação, ou melhor ainda, pelo azeite ou por um creme de abacate. Troque o óleo de soja e milho, que são super inflamatórios, ricos em ômega 6, pela banha de porco para cozinhar ou pelo óleo de coco, usando pouco. Não tente compensar uma má alimentação cheia de inflamação com um quadradinho de chocolate amargo. A conta biológica não fecha. A limpeza tem que ser maior que a sujeira. Meus amigos, eu sei que mudar hábitos depois dos 50, 60 ou 70 anos parece difícil. A gente se apega aos sabores da infância, ao pãozinho com margarina, ao doce de leite. O cérebro diz: "Ah, eu já vivi até aqui, para que mudar agora?" Mas eu quero te dizer uma coisa que eu vi com meus próprios olhos, centenas de vezes, no meu consultório. Eu vi artérias se recuperarem. Eu vi a disposição de pessoas de 70 anos voltar a ser a de 50. Eu vi exames de sangue assustadores voltarem ao normal sem dobrar a dose do remédio. Seu corpo é uma máquina perfeita de regeneração e ele luta pela vida até o último segundo. Ele só precisa que você dê a ele a matéria-prima correta. Ele precisa de beta-glucana, de polifenóis, de ômega 3, de arginina. Dê isso a ele e ele fará o trabalho de reparo. Não tente mudar tudo hoje. Comece com um desses alimentos. Compre a aveia certa hoje. Semana que vem, compre o azeite bom. Na outra, experimente a sardinha. Passo a passo, tijolo por tijolo, você constrói uma fortaleza contra o infarto. Eu sou o Dr. Marcelo Cardoso e estou aqui para te guiar nessa jornada de longevidade com qualidade. Não aceite que ficar doente é normal da idade. Normal é ser saudável até o fim. Cuide do seu coração. Ele bate por você todos os segundos da sua vida, sem pedir descanso. Retribua esse favor. Agora me conte, qual desses 5 alimentos você já come todo dia e qual você nunca come ou detesta? Seja sincero. Escreva aqui nos comentários. E se você quer saber como limpar as artérias que já estão sujas, se existe jeito de reverter a placa, eu preparei um conteúdo especial sobre isso. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.